Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Andressa. Bom dia, gente, bom dia. Deus abençoe nosso dia. Bom dia. Feliz quinta-feira, feliz quinta-feira. Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira feliz, uma quinta-feira cheia da presença do Espírito Santo. Uma quinta-feira extremamente abençoada. Que a gente se mova com sabedoria, viu? Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer o seguinte? Bom dia, minhas mentoradas. Ó, as mentoradas já sabem, elas já chegam colocando os coraçõezinhos verdes, né? Então, quem é minha mentorada, já coloca aí. Quem tá na jornada da plenitude, já coloca aí um monte de coraçãozinho. E quem não coloca? Quem não é, tá? Coloca aí, não sei o que, o solzinho de ontem, o solzinho. Bom dia, minha amiga Simone, amo você. Bom dia. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho certeza que a live de hoje vai trazer a principal coisa, vai trazer consciência e tomada de decisão, vai trazer tomada de decisão e tomar decisões rápidas. Bom dia, Moraes, bom dia, Valda Araújo, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer o seguinte, vou escrever aqui o nome da live, enquanto isso você vai mandando seus aviãozinhos, tá bom? Bom dia, Creuza linda, bom dia, Aline. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Juliana. Jaqueline, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Nosso nome da nossa live hoje é o poder das respostas certas. E eu queria te perguntar, quais têm sido, deixa eu botar se eu fixar aqui. Quais têm sido as tuas respostas? Quais têm sido as tuas respostas? Pra quem, Camila? Vou ajeitar aqui o tripé. Qual tem sido as tuas respostas? Existe poder nas respostas certas, tá? A Aline tá dizendo que tá no trabalho. Amém, amiga. Fica ouvindo. Tira a tela, vai aí fazer as tuas coisas. Fica ouvindo como se fosse uma música, tá? Bom dia, minhas mentoradas lindas. Bom dia, amo vocês. Vamos fazer nossa oração para começar? Vamos? Porque hoje eu preciso ser bem objetiva. Eu prometo que a live hoje não vai passar do horário. Talvez ela acabe até antes. Porque eu, de verdade, preciso. Hoje meu dia tá colado. Eu tenho um voo ainda de manhã e a mala não tá pronta, tá? Tá virando prática isso. Vamos fazer a nossa oração? Vamos? Pra quem tá aqui pela primeira vez. Se você tá aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você entra numa live minha, não sabe nem por que você chegou aqui, coloca aí primeira vez, tá? Coloca aí pela primeira vez, só pra eu poder te conhecer. Sonhei com você, foi um sonho lindo, amém. Glória a Deus, eu recebo essa visão. Van, te amo, amiga. Então, o que é que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer a nossa oração para começar a nossa live. Camila é uma live de devocional. Não, ela não é uma live devocional, mas pode ser que vire, tá? Pode ser que vire, porque a gente dá liberdade pro Senhor, né? E ele, pode ser que ele mude tudo. E tá tudo certo. Gente, que é isso? O que eu fiz aqui? Alguém sabe? Pronto. Acho que eu mexi em alguma coisa aqui que eu não tenho ideia do que foi. Meu Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Opa. Primeira vez, Deus e Amaral. Deus te abençoe, linda, seja bem-vinda. Vocês já mandaram os aviãozinhos de vocês? Vamos acordar esse povo? Bora? Muita gente pela primeira vez. Bom dia, Elaine. Bom dia, Datelli. Bom dia. Então, eu vou fazer minha oração, tá, gente? Ora comigo, se conecta comigo, entra em concordância comigo. Então vamos lá. Pai amado, meu paizinho, meu Abba, meu Deus. Eu quero hoje começar esse dia, Pai, o dia 28 de novembro
de 2024, Pai. Eu quero hoje começar pedindo perdão pelos meus pecados, Pai. Eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas fraquezas. Pai, som do meu coração, traz à minha mente tudo que eu preciso ainda de arrependimento, de transformação. Te peço perdão pelos pecados, pela fraqueza da alma, por tudo que não vem de Ti, Pai. E te peço que, apesar de mim, Tu derrame sobre mim a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, para que eu possa andar em obediência, Pai, e Te agradar. Pai, obrigada por Jesus naquela cruz que nos perdoou. Obrigada por Jesus naquela cruz que nos deu acesso a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua obediência, por nos deixar uma referência e um padrão nesse mundo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, tens liberdade nessa live, entra em cada casa, em cada carro, em cada faculdade, em cada trabalho, em cada coração, Pai. Vem trazendo resposta, vem trazendo direção, vem trazendo alimento, vem trazendo esperança, vem trazendo transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Vamos começar a nossa live? Que eu prometo que eu vou ser super objetiva hoje. Então vamos fazer o seguinte. Abre o teu coração, porque talvez o que eu vou falar hoje é muito simples. Mas talvez você nunca pensou por essa perspectiva. Talvez você simplesmente nunca parou para examinar isso. Você examina outras coisas. Você já examinou o que saiu da sua boca. Você já examinou algumas coisas dos seus comportamentos. Você consegue examinar. Quando eu olho para a tua vida, você consegue olhar qual é o comportamento que você tem tido em A, B e C. Principalmente quais são os resultados. Mas você não tem parado para perguntar quais são as tuas respostas para aquilo que você nasceu para viver. Uma vez, eu vou começar contando uma história, tá? Então, deixa eu baixar aqui o nosso louvor e vou começar te contando uma história. Eu tava em Luanda, nos Estados Unidos. Em Luanda, Estados Unidos, junho de 2023, tá? Junho do ano passado. E eu estava nesse projeto, fui visitar um projeto que nós apoiamos, que eu amo muito, o Projeto Baluarte, de crianças em Luanda. E eu estava tendo um culto, tá certo? Uma oração no terreno da nova sede. E naquele momento chegou uma pessoa querida, uma pastora, a pastora Flávia, e ela foi até mim e disse assim: Camila, Deus responde às suas respostas. Olha isso. Deus responde às suas respostas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu nunca ouvi sobre esse paradigma, que eu podia ouvir que Deus responde às minhas perguntas. E Ele responde mesmo, porque eu pergunto na África sim, em Luanda, né, em Angola. Deus responde às tuas respostas. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Deus responde às minhas respostas. Deus responde às minhas respostas. Deus responde às minhas respostas. E guardei aquilo no meu coração. E aí, logo depois, olha isso. Logo depois, foi 2023, foi 2023. Logo depois, eu lembro que a gente ia viver algo novo. Que Deus usou um homem de Deus, tá? O pastor Vitor Hugo, para olhar para mim e para o Paulo e dizer que chegou o tempo dos estádios. Muitas de vocês já conhecem essa história. Chegou o tempo dos estádios, chegou o tempo dos estádios. E que eu ouvi isso 2 vezes e no dia seguinte eu contratei o Allianz Parque aqui em São Paulo, que é o melhor estádio de São Paulo, né? E aí quando eu tava vésperas do estádio, eu lembrei da resposta dela. Deus responde às tuas respostas. Porque nós vivemos o sobrenatural naquele estádio. Nunca foi tão difícil fazer um evento. Eu lembro que quantas vezes, tá? O Paulo, quantas vezes o Paulo chegou para mim e disse: meu Deus, isso é uma loucura. Como é que a gente coloca 34 mil pessoas, 40 mil pessoas dentro de um estádio de futebol? Nunca vi treinamento ao ar livre, no calor, no sol. Como é que
Porque a gente não vai fazer nada por fazer, não é festa, não é show. Nós queremos algo que impacte vida, essa é a nossa chamada no mundo, essa é a nossa missão, queremos impactar vidas. E nunca foi tão difícil fazer um evento. Mas o sobrenatural, eu vou chegar lá, tá? Para você que está entrando agora, o tema dessa live é: quais têm sido as tuas respostas? Ok? E eu tô dizendo para as pessoas que uma vez, lá em Luanda, Angola, uma pessoa olhou para mim e disse: Camila, Deus responde as tuas respostas. E que eu tô recapitulando porque eu levantei a vista, tinha muito mais gente. E Deus responde as tuas respostas. E quando eu recebi essa palavra, eu fui lá, fechei o Alice e foi muito difícil, mas assim, muito difícil. Quantas vezes o Paulo e o nosso time se reuniam e diziam assim: gente, vamos ficar com o prejuízo até aqui, dos custos que a gente já teve até aqui, vamos desistir disso, como é que isso vai acontecer? E 24 horas antes do estádio acontecer, eu lembrei: Camila, Deus responde as tuas respostas. E aí eu sei que pediram para desligar o comentário porque se distraem, mas eu preciso fazer perguntas para você. E já já eu abro, tá? Para que você possa falar e eu ler a sua resposta. Mas eu queria te perguntar. Eu vou ter que perguntar isso. Desculpa, eu vou ter que abrir o comentário. Olha isso aqui para mim. Coloca um coraçãozinho verde, ou então coloca uma mãozinha, levantando a mão, para eu enxergar. Jana, bom dia, minha amiga. Eu quero só enxergar quem aqui já recebeu uma palavra de Deus, uma profecia, uma direção, seja através de homens, seja através de um ambiente espiritual, onde você recebeu uma palavra e o seu espírito testificou que era para você, seja a partir de um próprio profeta, alguém que você nunca conheceu, seja a partir da leitura bíblica. Quem aqui já recebeu uma ordem de Deus, uma direção de Deus, algo que você tem que fazer? Levanta a mão. Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Olha isso aqui, ó. Muitas pessoas estão dizendo: bota eu aí, ou bota a mãozinha, só para eu ter uma ideia. Quem já recebeu uma direção, algo que tem que ser feito? Ok. E quando vocês vão colocando, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você fez com essa direção? O que é que você fez? Qual foi a tua resposta? Qual foi a tua resposta? Porque eu acredito e eu vivo isso, né? E sofro, me cobro quando eu não tenho a velocidade, a força e a pressão, a intensidade na resposta que eu gostaria de ter, né? Mas eu entendo que na hora que Deus usa alguém para te dar uma direção, Ele quer compartilhar algo, mas você tem que responder alguma coisa. A sua resposta não pode ser a inércia, não pode ser o zero movimento, não pode ser o ignorar essa palavra, não pode ser simplesmente guardar no coração, não pode ser simplesmente registrar essa palavra em algum lugar. Se Deus usou alguém através do Espírito Santo de Deus, ou da palavra, ou de onde quer que o ambiente, se você, tá certo? Se você receber uma palavra pelo amor de Deus, qual é a tua resposta? Qual é as tuas respostas? Quais são as suas respostas? O que tem sido a tua resposta? Será que você responde, se até na hora se emociona, chora, meu Deus, obrigado por falar comigo. O que é que você tem feito com isso? Qual é o movimento, qual é o comportamento, qual é a atitude, qual foi o novo conhecimento, qual foi o arrependimento, qual foi a mudança de a mudança de comportamento, qual foi a busca de transformação, qual foi a tua atitude, qual foi a tua atitude? Deixa eu te dizer uma coisa, toda direção tem que gerar movimento, toda direção tem que gerar movimento. Toda vida que eu e você temos uma visão, uma direção, algo que queimou no nosso coração, você precisa agir. Eu preciso agir. Quando disse que Deus responde, as minhas respostas Camila, você faz e eu respondo. Você faz o que ninguém está vendo e eu respondo. Você faz o que parece loucura e eu respondo.
Você simplesmente se move. E o sobrenatural é comigo. O natural é com você, mas o sobrenatural é comigo. Camila, você vai lá e obedece a direção, por mais louco que pareça. E eu vou lá e coloco o chão e venho com a resposta, e venho com o sobrenatural, e venho com o auxílio, e venho com a direção, e venho com as pessoas, e venho com o retorno. E eu não tinha dúvida de que o tema da live de hoje era sobre isso. Qual o poder das respostas? O poder que existe por trás das respostas certas. O poder que existe por trás das respostas certas. Eu tenho vivido isso de uma forma assim que não dá para acreditar. As respostas que eu tenho dado. E as que doem no meu coração é que as que, qual foi a que eu não dei ainda? Meu Deus, qual foi a que eu não dei ainda? Meu Deus, qual foi a que eu não dei ainda? Meu Deus, qual foi a que eu não dei ainda? Porque eu recebo muitas palavras e eu fico e eu anoto todas e eu leio pelo menos uma vez a cada 10 dias e eu digo isso aqui. E às vezes eu leio assim, olha, eu não me movi nisso, aí eu vou lá e me movo. E aí eu vou lá e caminho e à medida que eu vou caminhando eu vejo como se... Sabe quando você vê um campo que não tem nenhum tipo de caminho, nenhum tipo de estrada, mas eu simplesmente... vou lá e me movo e parece que as estradas vão se abrindo, gerando direção, caminho. E daqui a pouco eu consigo discernir, ver eu pisando, como se fosse automático. Eu disse, meu Deus, eu agi nisso e olha aonde eu estou sentada. Eu agi nisso e olha aquilo acontecendo. Eu agi nisso e olha esse testemunho. Eu agi nisso e olha essas milhares de pessoas aqui vivendo isso. Meu Deus! E eu vim hoje só te perguntar. Quais são as respostas que você ainda não deu? Quais são as respostas que você ainda não deu? Quais são as respostas que você não deu? Talvez, vamos falar um pouquinho de possibilidade de resposta? Vou te contar algumas histórias, tá? Que não vão ser minhas, eu tenho muitas, mas eu vou te contar outras histórias assim mais chocantes para que você possa olhar para a sua vida, tá? Olha isso. Deixa eu abrir aqui que eu anotei para eu não esquecer das respostas que eu queria dar para vocês, tá? Olha isso aqui. Vou contar uma história. Eu tô lutando aqui com a minha mente, tá? Tô lutando com a minha mente. Porque a história que eu quero contar não é agora. Eu vou ter que falar mais do que eu tô falando. Camila, eu nunca recebi uma palavra. Eu nunca recebi uma palavra. Olha aqui, ó. Alguém disse que a direção que ela recebeu, a palavra que ela recebeu, foi só escrever um livro. Filha, você já começou? Você já começou? Já começou a escrever o seu livro? Você já começou a fazer o que Deus te mandou? Tá? Já começou a se mover? Quais são as respostas que você tem dado? E aí, olha que coisa... Olha o link que eu quero fazer para você. Muitas vezes a visão vem de uma forma espiritual. Mas a resposta, ela é carnal, ela é natural, ela é no nosso ambiente, é no teu comportamento, é na tua ação, é em você calar, é em você mudar. A visão vem de forma espiritual, mas a resposta é do lado natural. E o sobrenatural acontece quando eu respondo de forma natural. Ok? Aí... Olha isso, Camila, não estou conseguindo identificar minhas respostas. Então, filha, acredita. Se você não sabe o que você fez, é porque você não fez mesmo. Tá? Você não fez mesmo. E aí, algumas vezes, eu queria dividir, tá? Eu queria separar. Eu quero separar com você. Existem dois caminhos. Existe quando a direção, quando o acontecimento, quando a palavra, quando o movimento, quando a provocação vem no reino espiritual. Mas existem coisas que existem aqui na nossa terra. E aí eu quero que vocês olhem pra mim, tá? Existem coisas que nesse momento eu vou desativar aqui porque eu preciso que vocês olhem pra mim. Olha aqui. Existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida que desculpa, pra mim tudo é espiritual. Por que, Camila, que você diz isso? Porque existem coisas que acontecem na minha alma, no ambiente em que eu estou. Existem acontecimentos, traumáticos ou não, felizes ou tristes. Existem coisas que acontecem na nossa vida humana, na Terra, no âmbito natural. Por que tudo é espiritual? Primeiro, porque existe em mim um espírito. Então, tudo que eu estou vivendo no âmbito natural, meu espírito também está aqui, ok? Segundo, porque a palavra de Deus diz que não cai um fio da minha cabeça, que Ele não permita.
que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu posso fazer escolhas erradas e Ele permite a consequência. Eu posso fazer plantações erradas, sementes erradas, palavras erradas, comportamentos errados, andar em lugares errados, ter hábitos errados, ter uma vida errada. E o Senhor permite o prejuízo. Por isso, para mim, tudo é espiritual. Porém, o movimento, o discernimento, as pessoas dizem, é o livre-arbítrio. Pode ser, você pode dar esse nome, mas eu estou entendendo que é o poder das minhas escolhas, o poder das respostas que eu dou. Então, primeira coisa que eu quis trazer aqui, vamos dividir em dois ambientes. No ambiente espiritual, o que é que Deus já te deu a direção, o que é que Deus te falou, o que é que o Espírito Santo provocou no teu coração, o que é que outras pessoas foram usadas por Deus para te falar, que você não se moveu. Que você não se moveu. Para mim, né, pela minha experiência na fé, não é pelos meus estudos, tá? Não é pelos meus estudos, porque eu não tenho estudo nessa área. Não é pelos meus estudos. Os que têm mais do que eu, por favor, falem, me ensinem, tá? Mas pelas minhas experiências, pelo que eu vejo no ambiente, né, onde eu vivo, no ambiente espiritual, toda profecia, que ela vem realmente de Deus, porque nem toda profecia vem de Deus, existe um homem carnal que entrega, e muitas vezes eu acredito, eu vejo, eu discerno que nem tudo vem de Deus como devia vir. Eu discerno que o Senhor só ia perder tempo mandando resposta por dois motivos. Porque Ele quer ação, porque Ele quer comportamento novo, porque Ele quer uma direção nova, ou porque Ele quer gerar esperança para que eu e você não desistamos de alguma coisa. Quantas vezes Deus usa pessoas só para manter a visão da promessa? Só para manter a visão da promessa. E nesse caso, então, no caso em que Deus deu uma direção, primeiro, qual foi a tua resposta? Eu quero que você examine o coração, tá? Não é sobre saber sobre resposta. Eu quero que você examine o seu coração. Então, você examinando o seu coração, olhando para a sua vida, qual foram as respostas quando Deus te deu uma direção? Qual foi a resposta quando Deus te deu uma visão, não de algo que era para você fazer, mas era algo que era para você se manter crendo? Qual foi a tua resposta? A resposta foi o choro? A resposta foi a emoção ali no momento e você não se moveu? Não se mover como, Camila, se foi só uma resposta? Não se moveu com fé? Será que você, pela sua dúvida, pela incredulidade, será que eu, pela minha incredulidade, pela minha dúvida, pelo medo, pela falta de fé, será que na hora que Deus trouxe a visão, uma visão que traz esperança sobre um casamento que ia acabar e Deus diz assim, eu vou restituir, a honra da segunda casa vai ser maior que a primeira, e naquele momento, será que eu duvidei? Será que você duvidou? Qual foi a resposta? Quais têm sido as nossas respostas? Minhas mentoradas, nós seremos conduzidas ao longo de 12 meses para que as nossas respostas no âmbito espiritual e no âmbito natural, nas emoções, elas sejam as melhores possíveis, as respostas que geram respostas de Deus, as respostas que atraem novos resultados, as respostas que atraem... Camille, por que você está falando só para as suas mentoradas? Porque elas eu posso garantir que, enquanto eu busco isso para a minha vida, eu vou estar conduzindo elas nesse lugar. Elas eu posso garantir que, de verdade, nós vamos forjar nossa alma e o nosso espírito até nós termos as respostas certas, tá? Então, quando Deus te deu uma direção para você fazer algo, você se moveu? Essa é a primeira pergunta. Segundo, quando Deus trouxe uma visão de promessa, uma visão de futuro, uma visão de algo lá na frente, qual foi o sentimento? Dúvida ou fé? Você celebrou ou você teve medo? Você disse, não é para mim, você negou na sua mente, negou na sua alma, negou no seu espírito? Ou você creu sem nada duvidar? Porque você não precisa ver. Porque se é natural, ok, mas se é sobrenatural, não precisa ver. Porque quem faz é o Senhor. Eu quero que você traga, daqui a pouco eu vou abrir, eu quero que você fale para mim quais têm sido as tuas respostas. Qual tem sido as tuas respostas? O que você tem respondido quando Deus dá uma direção? Eu comecei a receber a primeira profecia que eu recebi do Senhor foi sobre meus filhos, né? Lá atrás. A vida inteira eu recebi, desde que a Júlia nasceu, Mateus, que eu lembro muito como Mateus era pequenininho, eu recebi muito essa palavra. E eu recebo ela até hoje, esse ano eu ainda recebi essa palavra, né? Eu recebo essa palavra há 18 anos, que diz, Camila, os teus 3 filhos, quem cuida sou eu. Dos teus 3 filhos, quem cuida sou eu. E eu vejo hoje, né, quando eles começam a tomar decisões, quando começam a tomar comportamentos, a Júlia casando, o Mateus indo fazer uma faculdade nos Estados Unidos, eu digo assim, meu Deus, lá atrás, na minha razão,
Eu nunca pensei em a Júlia casando com 21 anos. Eu nunca pensei em mandar meu filho sozinho, e não é para os Estados Unidos, em Orlando, onde eu tenho amigos mais amados que irmãos, que seriam como família, que eu me sentiria completamente segura, confortável. Mas eu tô mandando ele para um lugar onde eu não conheço um ser humano, onde não existe ninguém, onde é longe de tudo, mas foi a direção do céu. Então, assim, quais são as respostas? Porque lá na frente, se você seguir a obediência, se você seguir em movimento, a palavra do meu coração para você hoje é movimento. Se você seguir em movimento, você vai ver a direção que Deus te deu. Você vai ver a direção que Deus te deu. Mas eu quero falar de alma também, porque eu entendo que essa é uma área de conhecimento da nossa empresa, da minha vida, né? Eu por aluna e o Paulo por ser mestre. Mas qual é a área? Na alma eu vou te contar uma história. A minha resposta dentro da alma, ela depende da minha estrutura emocional. A tua resposta depende da tua estrutura emocional. Como assim, Camila? Dentro da minha alma, se acontece alguma coisa comigo, baseada na minha estrutura emocional, baseada nas minhas crenças sobre quem eu sou, sobre o que eu sou capaz de fazer, sobre o que eu mereço nessa vida, eu vou ter respostas diferentes. Quando acontece um acontecimento, né? Quando algo acontece na minha vida, sempre a forma como eu enxergo o que aconteceu passa pelo meu filtro de crenças. Eu olho, se eu estiver sentada, vamos supor a Jana, minha amiga que tá aí, tá? Eu e a Jana temos histórias diferentes, nos amamos, temos a mesma fé, mas se eu estiver sentada aqui, a Jana tá sentada aqui do meu lado, e acontece algo aqui na nossa frente, vamos supor que aconteça algo muito forte, sei lá, acontece uma explosão, olha isso, acontece uma explosão aqui na nossa frente, nós estamos enxergando, acontece uma explosão, e a gente escuta barulho, e naquele momento, é muito provável que a minha resposta e a resposta dela sejam completamente diferentes. Por quê? Porque são estruturas emocionais diferentes. Pode ser que uma grite e fique paralisada, pode ser que a outra saia correndo, pode ser que a outra se encontre dentro debaixo da mesa. E as nossas respostas naturais, as coisas que acontecem aqui sobre a permissão de Deus, ela passa pela nossa estrutura emocional. Quando a gente fala que para tirar a nossa melhor versão, a gente não pode parar o processo de transformar a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, curar as feridas emocionais que ainda existem, viver o perdão como estilo de vida, mudar as nossas narrativas, mudar as nossas ativas. Gente, poucas coisas têm mais poder. Eu tenho vivido isso de uma forma tão clara na minha vida. A palavra de Deus diz que na minha boca está o poder de vida, de criar. Eu crio vida ou morte a partir da minha palavra. Isso tudo é uma resposta. As nossas respostas sobre o que sai da nossa boca, ela define o que eu estou criando junto com Deus. Como assim, Camila? Criando? Claro, porque Deus é o criador de todas as coisas. Mas ele diz que na minha boca está o poder de criar vida ou morte. E eu que escolho qual é a semente da palavra que eu lanço sobre a minha vida. Se eu lanço desesperança, eu colho desesperança. Se eu lanço crise, eu colho crise. Se eu lanço morte, eu colho morte. Se eu lanço alegria, eu vivo alegria. Se eu lanço prosperidade, eu vivo prosperidade. Se eu lanço esperança, eu vivo esperança. Se eu lanço otimismo, perseverança, eu vivo perseverança. E talvez a resposta que Deus hoje quer para a minha vida e para a sua vida é: muda as tuas palavras. Eu já te dei uma visão. Eu já disse que eu estou nisso. Eu já disse que eu estou nesse casamento. Eu já disse que quem cuida dos teus filhos sou eu. Mas, Senhor, eu estou vendo os meus filhos se perdendo, eu estou vendo meu casamento acabando. Ei, o que você está vendo não fala do que eu vou fazer. Agora, me dê a resposta certa. Me dê a resposta certa, mude a sua narrativa, mude o teu diálogo, mude os seus comportamentos. Se arrependa dos seus erros, me peça perdão, confesse os seus erros. Confesse os seus erros. Qual é a resposta que você tem dado? E aí na nossa alma, a nossa resposta passa, né, na razão aqui, a nossa resposta passa pelos meus filtros, pelos meus medos, pelas inseguranças, pela desesperança, pela negação, pela dúvida, pela incerteza. Só quem está vivendo um problema grande de saúde, uma ameaça grande na vida, ou na vida de alguém que se ama demais, de um filho, de um esposo, de uma mãe, de um pai, sabe o que é olhar para a evidência da doença avançando e crer sem nada duvidar. Mas as nossas respostas definem os nossos resultados. As nossas respostas definem se vai ter milagre ou não.
Por que que dentro da mentoria, por que que dentro da jornada à plenitude, nós somos toda semana, toda segunda-feira, fortalecendo as nossas emoções? Porque o que me faz agir certo ou errado nessa terra é a minha estrutura emocional. O que te faz agir certo ou errado é a tua estrutura emocional. Você pode até ter uma fé, mas a tua fé é balançada se você olha para você e você não acredita que você merece a graça de Deus. Você pode até conhecer muito da palavra de Deus, mas no momento em que você tem que dar uma resposta certa a algo que está acontecendo, se a sua estrutura emocional estiver fraturada, é muito provável que você entre num lugar de derrota ao invés da vitória da palavra que você recebeu. E a nossa emoção, da nossa alma, razão e emoção, define o que a gente vive aqui dentro. Que a gente vive nesse ambiente enquanto nós existimos nessa terra. Quais têm sido as tuas respostas diante das coisas que te acontecem na tua vida? Talvez você não tenha uma palavra. Talvez você não tenha uma palavra. Mas quais são as respostas diante da dor que está acontecendo diante de você? Qual é a resposta diante do problema financeiro? Qual tem sido a tua resposta? Vamos lá. Vou pegar esse exemplo. Ontem eu vi algumas pessoas dizendo, a minha dor é financeira. Quais têm sido as tuas respostas diante do casamento acabando? Qual tem sido as tuas respostas diante de um filho que está completamente revoltado, desconectado, não quer saber de Deus, não quer saber da família, que está aí rebelde, que está olhando para as coisas loucas do mundo e achando que elas são ok, que está tudo certo, que eu posso viver essa vida, a vida é minha? Qual tem sido as tuas respostas? Será que você sentou numa cadeira onde você reclama, onde você chora, onde você sofre, onde você toma remédio, onde você se vitimiza? Ou será que você entrou numa cadeira e dizer, calma, se isso está acontecendo comigo, primeiro Deus está permitindo, segundo está tudo certo, todo mundo tem a vida que merece. Por que que eu estou nesse lugar? E ao invés de você ficar perguntando o porquê, responsabilizando os outros, aí você traz... Olha a resposta diferente. Eu posso olhar para uma situação dessa e dizer assim, meu Deus... Oh, Senhor, muda meu filho. Sim, você ora, você clama por libertação, você clama por cura, clama por resgate, mas aí a estrutura, a resposta certa, tô falando de resposta, a tua resposta certa tem que ser, Pai, me revela aonde eu errei, me revela o meu mau comportamento com esse filho, a minha distância, a minha frieza, as palavras de reclamação, as palavras onde eu amaldiçoei, onde chamei de rebelde, chamei de desatento, chamei de desobediente, a minha falta de limite, a minha falta de toque, de beijo, de abraço, eu não ter me posicionado, eu não ter dito não quando não podia, eu não ter segurado a rédea, eu não ter me posicionado como mãe, como pai nesse lugar. Me revela para que eu possa me arrepender e mudar o comportamento. Isso é uma resposta. Diante de uma situação, a forma como eu reajo, primeiro ela fala da minha estrutura emocional, por isso eu não posso parar de curar a minha alma. Segundo, ela define qual é o resultado. E aí eu lembro da frase que eu comecei, tem muita gente aqui, e da frase que eu comecei. Eu comecei lá em Luanda, em Angola, num culto, num terreno da próxima sede do Baluarte, onde eu e muitas amigas fomos fazer um serviço voluntário. E quando eu cheguei lá, o Senhor usou uma mulher de Deus para olhar para mim e dizer, filha, eu respondo às tuas respostas. Eu respondo às tuas respostas. E é por isso que eu estou perguntando, quais têm sido as tuas respostas? Lembra, existem respostas espirituais que você responde com fé, com clamor, com jejum, com obediência, com direção, mas a maioria absoluta das palavras que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida é para uma resposta terrena. É para um comportamento na alma e no corpo. É um movimento, é uma obediência, é uma ação. Sempre vai ter uma ação. Sempre vai ter uma ação. Sempre vai ter uma ação. Quais têm sido as tuas respostas? Será que tuas respostas têm sido guiadas por uma alma forte ou por uma alma destruída? Será que tuas respostas têm sido guiadas? Vou abrir aqui os comentários que eu quero que você comece a responder para mim. Será que as tuas respostas têm sido guiadas pela obediência, pela resiliência? Olha, Camila, eu não vejo, mas se Deus mandou, eu vou me mover. Se Deus mandou eu perdoar, eu vou perdoar. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Se Deus mandou eu aprender, eu vou aprender. Camila, eu não tenho competência, eu não tenho habilidade, mas eu estou obedecendo, eu estou respondendo. Ou será que a sua resposta é a emoção? Na hora você se emociona, na hora chora, cai no chão, receber a visão. Mas o que você está fazendo com isso? Esqueceu. Foi embora. Foi embora. Passou. Não passou de um movimento emocional. Não. As minhas respostas definem o quanto eu vivo as promessas ou não. Mas eu vim te dizer,
que as tuas respostas, elas passam pelo teu espírito, mas quem executa ela é a tua alma, a tua razão, o teu conhecimento, o teu intelecto, aquilo que você tem alimentado a tua mente e a tua estrutura emocional, a tua alma e o teu corpo. Se a tua razão, se você não estiver constantemente buscando conhecimento, se você não estiver constantemente renovando a sua mente, através da palavra de Deus e através do conhecimento, se você não estiver investindo recursos para buscar conhecimento, se as tuas emoções não estiverem alinhadas, se você acha que não tem que cuidar das tuas emoções, se você não estiver perdoado, se você não estiver mudando as tuas narrativas, se você não estiver usando a palavra para transformar a sua vida, se você não estiver num ambiente de autorresponsabilidade, onde você se entende que tudo que está acontecendo na sua vida é porque você merece, se você não estiver num ambiente onde você de verdade olha para si e diz assim, meu Deus, está tudo certo. E agora, o que é que eu faço? Eu olho para a minha vida, gente, quando eu olho para 7 dias meus, e eu tô me colocando aqui com muita vulnerabilidade. Eu disse, meu Deus, quantas vezes, nos 7 dias, uma semana, quantas vezes por 7 dias eu preciso pedir perdão? Quantas vezes em 7 dias eu preciso pedir perdão para Deus? Quantas vezes por 7 dias eu preciso renovar minha fé? Quantas vezes por 7 dias eu preciso crer no que eu não estou enxergando sinais? Quantas vezes por 7 dias eu preciso dar a resposta certa, não estou vendo nada, mas estou lá declarando e vivendo como se já fosse? Quantas vezes por 7 dias eu tenho que calar o meu diálogo interno? Quantas vezes em 7 dias eu tenho que me fazer vulnerável e dizer que eu não sei? Quantas vezes em 7 dias, numa semana, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso pesquisar novos conhecimentos. Quantas vezes por 7 dias eu preciso perceber os meus sentimentos? Quantas vezes em 7 dias, numa semana, eu preciso estar atento às minhas respostas? As minhas respostas. As minhas respostas. Quais têm sido as tuas respostas? E eu quero dizer que nós não teremos as respostas certas, que nos levam aos frutos certos. Nós não teremos as respostas certas que nos levam ao milagre na nossa empresa. Nós não teremos as respostas certas que nos levam a um casamento transformado. Eu não vou mais usar a palavra restaurado, tá? Transformado. Por quê? Porque restaurado parece um monte de coisa quebrada e a gente vai lá e bota um cimento. Não estou dizendo que não é assim, tá? Mas eu acho que transformado faz com que eu possa acreditar que algo transformado venha algo completamente novo. E eu decido falar agora de coisas transformadas. Eu não vou falar de um filho restaurado, mas eu vou falar de um filho transformado e que se conectou com o plano original de Deus para a vida dele. E essas respostas definem o que eu acesso. Vamos para toda a área da vida, vamos ver nossos negócios, as nossas metas empresariais, a nossa carreira profissional, ou nossas metas com o nosso corpo, com a nossa saúde, com os nossos filhos, com os nossos pais, a nossa meta de espiritualidade, a nossa meta de saúde. Quais têm sido as tuas respostas? Quais têm sido as minhas respostas? Quais têm sido as minhas respostas? Como têm sido as minhas respostas? As minhas respostas definem o quanto o Senhor vai agir, a velocidade que Ele vai agir, porque Ele vai fazer comigo ou semigo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas o que eu vou experimentar? E enquanto eu falo, assim, tá um monte de coisa na minha mente passando, eu vejo Moisés que recebeu a promessa, que obedeceu. A Júlia fez uma pregação no Mulheres Experience, que é onde ela trouxe, né, a passagem em que Josué foi lá conquistar. Deus disse que ele ia vencer. Olha isso. Deus disse que ele ia vencer. Vá lá, eu tô contigo. Vamos junto ao exército, eu estou com vocês, eu vou dar essa terra, eu vou dar esse povo, mas tem uma direção. Mas vocês não vão tocar em nenhum objeto, vão pegar nenhum espólio dessa guerra, nenhum despojo dessa guerra. Vocês não vão tocar em nenhum objeto daquele povo. E diz que Josué foi lá com o exército e tal, e conquistou a terra. Mas um general do exército de Josué escondeu, desobedeceu. E ele foi lá e pegou o despojo da guerra e escondeu na tenda dele. E aí, vamos lá para outra conquista, para outra terra, porque Deus apontou, Deus deu a visão. Olha isso. Deus deu a visão, Deus apontou, Deus deu a direção. Eu estou em obediência, vou lá. Que Josué não sabia que existia um no time em desobediência. E quando ele chegou lá, ele perdeu. E ele voltou dizendo, mas Senhor, tu disse que eu ia ganhar, tu mandou eu juntar o povo, olha quantos mortos, não foi como foi na primeira vez. E o Senhor diz, eu disse que não tocasse em nada.
E ele descobre o que é que estava escondido na tenda do general do exército. E aí, qual é a mensagem? É que meia obediência é desobediência. Obediência incompleta, e eu tô falando pra mim, tá? É desobediência. Toda vida que eu não dou a resposta certa à direção que eu recebo, não dou a resposta certa ao que acontece, não dou a resposta certa ao que eu tô vivendo, não dou a resposta certa diante de um problema, diante de um desafio, não dou a resposta certa diante de um acidente, diante de algo que não estava planejado, diante de algo que eu recebo a direção. Na hora que a minha resposta não é certa, acredite, eu entro num lugar de desobediência. Eu entro no lugar de desobediência. E deixa eu contar esse exemplo para você, falando de alma, tá? Lembrando que nessa terra, sempre a versão que eu vou tirar passa pela minha alma, tá? Sempre vai passar pela minha alma. E essa é uma história real. Eu fiquei aqui lutando se eu contava ou não, mas eu vou contar. Só para você entender, porque ela é forte, mas ela retrata muito bem o filtro que eu tenho e que você tem da resposta que nós damos às coisas que nos acontecem. É uma história real. Há muitos anos atrás, 30 anos atrás, existiam 4 jovens que eles tinham ido para uma festa, fazendo o que não devia ser feito, né? Se embriagaram, e 2 jovens estavam dirigindo. 2 dirigindo, não, um dirigindo e um do lado. E 2 no banco de trás. E esses 4 jovens sofrem um acidente. Olha isso. Os 4 jovens sofrem um acidente. O motorista e o da frente morrem. Os 2 de trás vivem. A resposta que os 2 de trás deram foi completamente diferente. Aquele evento de forte impacto emocional nas suas vidas. Viram perder 2 amigos, sofreram muito, se machucaram muito, viram a dor das famílias, mas aqueles 2 jovens tiveram respostas na sua alma completamente diferentes. Um entrou numa narrativa de vítima, de revolta, de dor, dizendo que não é justo, a vida não vale nada, nós éramos jovens, eles estavam cheios de vida. Olha isso, olha a narrativa de vítima, 0 responsabilidade sobre o que estava acontecendo, entrou no lugar de dor, virou um alcoólatra, destruído, nunca conseguiu prosperar profissionalmente, nunca conseguiu ter uma família e tem uma vida destruída até hoje. O outro, sentado do lado, se machucou tanto ou mais que esse, mas teve uma resposta dentro da alma dele, na estrutura emocional completamente diferente. Disse: se nós tivéssemos bebido, se nós não tivéssemos bebido, esses meninos não estavam mortos, nós não teríamos causado essa dor nas nossas famílias, nós não teríamos essa marca pro resto da nossa vida, se nós não tivéssemos estado naquela festa onde os nossos pais pediram que nós fôssemos, nada disso tinha acontecido. Eu decido mudar da minha vida, eu decido buscar a Deus, eu decido me perdoar, eu decido levantar um estilo de vida onde jamais eu me coloco num lugar desse. E virou um homem próspero, sábio, extremamente bem realizado, extremamente feliz, um homem de Deus nessa terra. Como pode os 2 terem visto a mesma coisa, Camila, e terem dado respostas tão diferentes? Como? É onde eu queria chegar desde o começo. As minhas respostas e as suas respostas sempre vão passar por isso aqui, ó. Que é isso, todo mundo, minhas seguidoras, minhas mentoradas, escreve aí o que é isso aqui. Espírito, alma e corpo. Tudo que você responde na vida que você leva, quando você responde, eu lembro do meu pedido de divórcio? A resposta que eu dou, a resposta que eu dei, ela define a minha família estar aqui até hoje, de que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu podia ter dado uma resposta completamente diferente. As nossas respostas, o que você respondeu até aqui, é materializado, concretizado na vida que você está vivendo. Se você quer realmente viver uma nova história, nós precisamos gerar novas respostas, responder novas respostas a tudo que nos acontece. Só que eu não quero ficar na teoria.
Eu não quero que você saiba que a Camila disse que eu tenho que responder diferente. Só que você não vai conseguir. Espiritualmente você pode até conseguir. Por quê? Porque você vai na palavra de Deus e você obedece. Mas até para obedecer a palavra de Deus vai passar pela tua alma. Você vai ter que, no mínimo, você vai ter que acreditar, vai ter uma fé inabalável, fé vem da alma também. Você vai ter que ter obediência, você vai ter que ter persistência, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter perseverança, você vai ter que ter amor, você vai ter que ter auto-humilhação, você vai ter que ter moer o orgulho. Tudo isso é comportamento da alma. E para se mover, eu preciso da alma. Eu preciso da estrutura emocional que tira, ó, aquela versão que eu tiro daqui de dentro da Camila, ela passa pela minha estrutura emocional. E muitas pessoas querem dar as respostas certas sem ter bagagem emocional, sem ter estrutura emocional. E não consegue, não permanece, não prevalece, não permanece, desiste, lamúria, reclama, responsabiliza os outros, parou de aprender, começou e desistiu. Eu estou vivendo um momento de me cobrar. Eu já entendi que é isso, está tudo certo, nunca foi diferente. Né, de me cobrar aqui, porque desde março Deus deu o nome do novo livro que eu tenho para escrever e eu não consegui encaixar na minha agenda, cheia de historinha, posso contar, todas verdadeiras, tá? Todas verdadeiras. Senhor, eu passei o ano inteiro obedecendo outras coisas que o Senhor mandou. O Senhor mandou eu ir para uma conferência, fazer uma conferência, eu gastei alguns meses fazendo a conferência, obedecendo a conferência. Senhor, o Senhor mandou eu entrar numa mentoria e eu tô desde julho com as minhas mentoradas. Gente, ontem muitas pessoas disseram que queriam comprar mentoria e não conseguiram entrar, tá? A mentoria está no link da minha bio. Se você quer caminhar 12 meses comigo, se você quer ser treinada espírito, alma e corpo, se você quer viver intensamente toda segunda-feira um treinamento ao vivo exclusivo, toda última quarta-feira do mês um mentor escolhido por mim, tudo gravado, eu digo que é o Netflix do desenvolvimento humano feminino. Tá tudo lá, tá certo? Por um ano, não tem como. Lembra tempo e atenção da nossa live de segunda-feira, aonde eu dedico tempo. Desculpa, onde eu dedico atenção pelo tempo necessário, ali é a minha frequência. E na minha frequência, se é de vida ou de morte, de riqueza ou pobreza, de alegria ou tristeza, de sabedoria ou de burrice, define qual é o meu resultado, tá? Então, se você quer, o link está na bio. O link está na bio. Eu vou amar caminhar com você e com milhares de outras mulheres, se mantendo nesse tempo e atenção, tempo e atenção, tempo e atenção, força e pressão na jornada de transformação. Então, voltando, o que define a minha capacidade de agir, e eu me cobrando, disse, eu tô me cobrando porque eu não consegui escrever esse livro. E aí, sabe o que é que eu fiz? Isso é uma resposta, tá? E que o Senhor me sustente. Eu falo com temor e o coração acelera. Eu queria que vocês botassem a mão aqui no meu coração pra você ver o que é que eu tô sentindo. Mas olha isso. É uma resposta, tá? Essa é uma resposta. Aí eu entendo que Deus responde as minhas respostas. Eu vou fazer a próxima conferência, porque Deus mandou, tá? Eu tenho orado. Senhor, é mesmo? Era só uma, não? Não eram duas? Era uma. Ele, não, a primeira é semente. É só semente. Virão muitos mais. E ele tem usado agora os últimos homens de Deus para dizer para onde eu tenho que ir. Olhe para tal lugar, olhe para tal país. E depois eu conto para vocês, tá? Mas sabe o que é que eu fiz? Qual foi a minha resposta? Terça-feira da semana passada, peguei o telefone, mudei a arte da conferência, que eu não divulguei ainda. Por quê? Porque não tá pronta. Porque eu mudei tudo. Mudei a arte da conferência, mudei o tema da conferência, mudei tudo. E liguei para a editora e disse, o tema da conferência é o que Deus mandou eu falar no novo livro. E eu vou lançar o novo livro na conferência. E a editora disse assim, Camila, nós estamos em dezembro, a conferência é 22 de março, esse livro precisa estar entregue e concluído em janeiro. A sua agenda de dezembro está insana, você vai chegar na sua casa 23 de dezembro. Como você vai escrever esse livro? Eu não sei, mas eu dei uma resposta. E eu vou criar, isso vai acontecer. Por quê? Porque eu me posicionei, porque vai acontecer. E eu decidi obedecer. Então, quais são as respostas que você tem dado? 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 Lembra? A tua estrutura emocional define as tuas respostas. A tua fé define as tuas respostas. E a tua estrutura emocional, assim como a tua fé, ela não vai vir de você ficar sentado pensando. Não é o pensamento positivo não, tá?
Ah, eu vou ficar aqui pensando, vai dar certo. Se o Senhor Deus, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Vai, mas Ele mandou. Se Ele prometeu, Ele mandou fazer alguma coisa. Ele vai dizer assim, olha filha, eu vou restaurar o teu casamento. Olha filha, eu vou restaurar a tua empresa. Filha, eu vou fazer isso. Mas Ele também diz na direção dele que existe uma resposta. Qual é a resposta? Qual é o conhecimento que você não buscou? Qual é o humilha-te que você não buscou? Qual é a arrogância, a prepotência, a vaidade, a autossuficiência que você está agarrada e por isso não aprende de coisas diferentes, por isso está paralisada? Qual é o conhecimento que você ainda não buscou? Qual é a ferida emocional em você que faz você acreditar que você não é boa, que você não é capaz, que você não merece e por isso você dá um jeito de se sabotar o tempo inteiro? O que me para, o que me fez errar, o que me fez divorciar foi a minha estrutura emocional, não foi o capeta. E tem gente botando na conta do diabo, dizendo que é porque estou em guerra. Não, filha. O diabo te guerreia contigo o tempo. Quanto mais relevante e obediente você for para Deus, mais ele vai te resistir. Mais ele vai te atacar. Mas a palavra de Deus é muito clara. Resiste, ele se afastará de vós. E você está responsabilizando ele pelo teu fracasso. Eu não posso responsabilizar o diabo por nada que acontece na minha vida. Eu posso ver a influência dele, eu posso ver a ação dele, mas se ele está agindo mais é porque o meu posicionamento está fraco, porque a minha fé está fraca, porque eu não estou declarando, porque eu não estou orando, porque eu não estou em santidade, porque eu não estou em obediência, porque eu não estou buscando conhecimento. Ou porque alguém que está na minha volta está vivendo a mesma coisa. Então, quais têm sido as tuas respostas? E quem aqui sabe? Né? E eu tenho que acabar essa live, porque senão eu não pego o avião que eu tenho que pegar hoje. Quem aqui nessa live sabe que precisa melhorar suas respostas? Escreve assim, eu preciso mudar as minhas respostas. Escreve. Mas, de novo, eu não quero só... Presta atenção, o que é que acontece? Quando você faz uma live, você participa de uma live comigo, e eu sei que as minhas lives não são de baboseira, nem para encher linguiça, nem para ocupar o teu tempo, eu só trago aqui o que eu entendo que faz diferença na minha internetzinha aqui. Eu só trago aqui o que faz diferença na minha vida e o que eu entendo que eu preciso. Mas eu quero te dizer, eu não vou te enganar. Não é estando em lives, cápsulas, pílulas, isso te mantém trazendo consciência. Olha pra mim, trazendo consciência, trazendo consciência. Cada live comigo você traz consciência. Cada live comigo você tem mais entendimento das coisas que precisam de um novo comportamento, de uma nova atitude. Aquilo que você tem que pedir perdão, daquilo que você tem que mudar a narrativa. Eu vou trazendo consciência, consciência. Mas não é só a consciência é só o primeiro passo na jornada da transformação humana. O próximo passo, eu preciso me responsabilizar. E para me responsabilizar, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de uma nova mentalidade, novas narrativas, nova estrutura emocional. E depois eu preciso de ferramentas. Toda semana as minhas mentoradas recebem ferramentas. Ferramentas, exercícios que elas fazem todo dia, que elas passam o ano fazendo, que elas passam a semana fazendo, que elas passam os dias fazendo. São ferramentas poderosas de transformação. Porque não adianta, a consciência é só o primeiro nível. Mas se você não continuar na jornada, se você não entrar num ambiente mais profundo de transformação, você vai ficar só na consciência e isso vai gerar uma angústia pro seu coração. Porque você vai ficar na consciência e você vai ficar se frustrando, porque você vai estar sempre parando no meio do caminho, porque não tem a estrutura emocional pronta para isso. Por isso a importância da jornada, por isso a importância das ferramentas, por isso a importância da mentoria, por isso a importância do método CIS, por isso a importância de não parar. Eu faço ferramentas o tempo inteiro. Eu estou desde a semana passada, que de segunda-feira passada, eu entreguei para as minhas mentoradas 19 maneiras de amar. De restaurar um relacionamento, seja ele profissional, ou profissional, pais, irmãos, sócios, conjugal. E são 4 semanas, eu estou fazendo a minha ferramenta. Eu estou fazendo a minha ferramenta. Então, amigo, para de colocar na conta do inferno o que ele não tem poder na sua vida. Perceba os movimentos, entre um posicionamento espiritual, mas a melhor resposta para o inferno são as nossas respostas certas no nosso comportamento. A melhor resposta é quando eu sou capaz de fazer o que é certo. A melhor resposta é quando eu tenho uma estrutura emocional. A melhor resposta é quando eu sigo melhorando quem eu sou, mudando o meu caráter. A melhor resposta é quando eu, de verdade, dou as respostas certas a tudo que me acontece. Amém? Amém? Vai gerar frutos para você? E se você quer caminhar comigo, o link está lá na bio, vem ser minha mentorada. Tem R$1.000 de desconto.
tá certo? 299,11, dinheiro não é historinha, dinheiro, quando as pessoas dizem, Camila, 1 ano contigo, ao vivo, fora um monte de coisa gravada, um monte de conteúdo do Paulo, conteúdo dos melhores do Brasil, do mundo, 299 por mês, ao vivo, esse 299 é um jantar, você janta com a família, então porque o propósito não é esse. O propósito é que, de verdade, você entre um caminho onde você não pare, todo dia, de buscar-se alguém mais parecido com aquilo que Deus te fez para ser. Eu amo você, que Deus te abençoe. Vou amar ter você segurando na minha mão, caminhando comigo nessa jornada, caminhando comigo. Minhas mentoradas já estão aí colocando os coraçõezinhos verdes. Eu amo vocês, que Deus abençoe muito, que Deus guarde o coração, que você tenha uma semana extraordinária. Corre no link da bio, entra no processo, entra na jornada e nós vamos viver sobre nós, nós vamos pisar nas promessas de Deus para nossa vida, nós vamos viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que o Senhor preparou para aqueles que são chamados segundo o seu propósito e obedecem, tá? Que a minha resposta seja a plena obediência, porque a obediência pela metade é desobediência. Que a minha resposta seja a resposta certa, a resposta que gera crescimento, a resposta que gera transformação, a resposta que gera mudança de caráter, que gera agradar a Deus e que gera bons frutos no meu casamento, nas minhas filhas, na minha vida em todas as áreas, tá bom? Amo você. Sim, se você quer ser meu mentorado, corre, entra no link da bio, lá tem todas as informações, tá bom? Beijo, te amo, Deus te abençoe.